Olá, povo de Deus, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 5 de agosto de 2021. Na Paraíba, celebramos festa de Nossa Senhora das Neves, a padroeira do estado. A nossa reflexão de hoje é a partir de Números 20, de 1 a 13, e Mateus 16, de 13 a 23. Continuamos aprendendo com o livro dos Números, que contém 36 capítulos, e hoje é um trecho do capítulo 20. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Com essa frase, supõe-se que se passaram 40 anos de perseguição pelo deserto. Agora começa a marcha sistemática rumo à Terra Prometida na sua última etapa. Hoje temos a morte de Maria, irmã de Arão e Moisés. Os que começaram a marcha não entrarão na Terra Prometida, somente seus sucessores. Cádiz se encontra no extremo sul da Palestina. E isso indica que termina a parte desértica da caminhada e começa a parte povoada, os primeiros encontros com os povos hostis à marcha. O episódio da água aqui relatado é semelhante a outros, por isso chamamos esse texto de duplicata. Há muitos assim no Pentateuco. Significativo mesmo nesse texto de hoje é a questão do pecado da dúvida dos chefes de Israel, o que lhes valeu o castigo de não pisarem na terra prometida. Nem Maria, nem Arão, nem Moisés entrarão com o povo na nova terra. Aqui está o castigo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestar minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhes vou dar. Na verdade, o pecado de Moisés e Arão não fica bem claro para merecerem um castigo tão grande depois de 40 anos de caminhada e até avistarem a terra prometida, nela não porem os pés. O texto insinua que eles duvidaram de que conseguiriam tirar água da rocha, interpretando que quando Moisés pergunta: poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E ele esteja de fato duvidando. Porém, é que quem nunca, numa caminhada tão longa, diante de tantos obstáculos, não tenha também a tentação de duvidar do sucesso no ponto final. A dúvida faz parte da nossa vida. Mateus 16, 13, 23. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça.
Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Na primeira parte do nosso texto de hoje, temos uma pesquisa de Jesus junto aos seus discípulos. Tem-se a impressão de que Jesus está mesmo querendo saber o que pensam dele, mas na verdade, a pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? É dirigida a nós mesmos. A resposta a essa questão define a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Não interessa de fato a Jesus, mas para cada um de nós. Pois isso faz a diferença fundamental entre os que creem e os que não creem em Jesus e seu projeto. Uma grande maioria dos que professam hoje a fé cristã nasceu em lar cristão e nunca de fato se questionou: quem é Jesus para mim? Não, essa parece uma pergunta desnecessária, pois desde sempre aprendi a dizer que tenho Jesus em conta na minha vida, porém não é bem assim. Se um dia nossos avós e pais responderam para eles mesmos quem era Jesus, isso não garante a profundidade da nossa fé de herança. Nós, adultos, temos um dia de nos defrontarmos com essa questão: quem é Jesus para mim? E a resposta a esta pergunta terá que ser dada com a vida, não somente com os lábios. Pedro se adianta e enfrenta a questão proposta por Jesus e responde acertadamente: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E por isso ele mereceu de Jesus um imenso reconhecimento, uma exacerbada confiança. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja. Ora, esta é uma questão que sempre mereceu debate, pois a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular da construção é Jesus, nunca Pedro. Porém, Pedro terá nesta construção uma função medianeira central. Por sua aderência a Cristo, participará da solidez da rocha e terá o poder de julgar, perdoar, condenar, ratificado por Deus. Para essa função, ele recebeu as chaves do reino dos céus. Faz bem ler o trecho do capítulo 18 de Mateus, onde Jesus estende esses mesmos poderes à comunidade. Na verdade, Pedro só terá poder se mantiver em comunhão com a comunidade. Vejamos que Jesus escolheu Pedro como líder do grupo de discípulos, mas o mesmo Pedro, que é pedra referencial para a igreja, é também pedra de tropeço na missão de Jesus, pois ele queria o poder, a glória, sem a cruz. Por isso Jesus o repreende durissimamente, chamando-o de Satanás. E fica clara a ambiguidade de Pedro. Pela resposta que dá à pergunta, e vós quem direis que eu sou? Ele recebe uma bem-aventurança da boca de Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Agora, pela objeção que fez a Jesus quanto ao cumprimento pleno de sua missão, ele recebe uma reprimenda dura. Não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Ora, no momento, Pedro está mergulhado nas coisas de Deus. Em seguida, está atolado nas coisas dos homens. É possível ser um mediador das coisas de Deus, mas continuar vivendo imerso nas coisas dos homens. A tensão vivida por Pedro é paradigma da tensão existente na igreja. Daí que se pode afirmar com clareza: a igreja é santa e pecadora.
serão sempre duas faces da igreja, indicando-nos que devemos amá-la, mas nunca a idolatrar, pois enquanto ela estiver na história, será suscetível de ambiguidades e limitações. Um beijo no seu coração.